Sejam todos bem-vindos ao Avance Podcast, o podcast do empresário, do empreendedor, do líder, de você que quer construir uma empresa sólida, construir algo ali para poder crescer, desenvolver. Aqui você vai ouvir inúmeras histórias inspiradoras, de muito desafio, determinação, coragem, de empresários que estão no mercado conquistando, expandindo, e você vai aprender com eles também. Então, sejam todos bem-vindos. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Spotify nos ouvindo, fique aqui e já inscreva aí no canal para você não perder nenhum episódio e aprender com esses grandes empresários. E antes de começar o podcast, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão aí juntamente com a gente, crescendo e apoiando esse podcast para que ele possa crescer cada vez mais e levar essas histórias inspiradoras para o Brasil todo, mundo afora. Então, a Cowboys Stores, que é uma empresa de Itumbiara, a loja mais conhecida de Itumbiara e região na moda country, uma loja fantástica e que a gente teve a honra aí de acompanhar toda a jornada e hoje eles estão atendendo aí o Brasil todo. Temos também a Light Clean, uma clínica de saúde integrada especializada na parte odontológica, com nutricionista, psicólogos, uma clínica leve, onde você pode cuidar da sua saúde. Light Clean. Temos também a Faro Animal Pet Center, uma clínica veterinária para você cuidar do seu pet. A Faro Animal é uma empresa que está aí há 12 anos no mercado, crescendo cada vez mais. E temos também o nosso patrocinador e convidado de hoje, que é a GR Mix, empresa de salvados. GR Mix está iniciando aí no mercado, tem uma trajetória muito bacana, mas já está crescendo e atingindo aí o Brasil todo. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho aí da GR Mix. Aqui na descrição do YouTube tem o link de todos os nossos patrocinadores, onde você vai poder clicar e conhecer eles muito mais, inclusive tomar serviço deles Brasil afora. Então, hoje, o nosso convidado especial é o Robson. Seja bem-vindo, Robson, o dono da GR Mix. Tudo bem, Robson? Uau, pela apresentação, hein, Adriana? Muito obrigado. É um prazer meu demais estar aqui hoje no seu podcast, no podcast da Avance, né? Que vem nos ajudando todos os dias. A GR Mix tem um segredinho lá que eu ainda estou tentando descobrir. E a Avance e você, junto com a sua equipe, vem nos ajudando a descobrir isso todos os dias. Só gratidão a você. Muito obrigado pelo convite. E tem papo demais hoje pra gente, como é que fala, né? Pra gente seguir em frente aí, né? Tem muita história. Boa, muita história para ser contada aqui hoje. Robson, conta um pouquinho pra gente da sua jornada empreendedora, né? Desde quando que você tá aí no mercado? Como que surgiu a GR Mix? Como que foi tudo isso? Adriele, sou filho de Itumbiara, né? Para quem me conhece, eu sou filho de Itumbiara. Meus pais e minha mãe são de origem humilde e sempre desde novinho comecei a trabalhar. Desde os meus 12, 13 anos de idade, eu trabalhando, correndo atrás, né? Porque meu pai não tinha tanto recurso e ele falou: a única coisa que eu tenho para te dar é eu ensinar você a ser um homem de verdade, né? Desde novinho comecei a trabalhar em supermercados e depois disso fui trabalhar numa prestadora de serviço. Trabalhei durante 2 anos nessa prestadora de serviço, prestando serviço de limpeza e tal. E lá dentro dessa prestadora de serviço tinha até um patrão meu, que ele falava, eu era muito novo, né? Tinha para 17, 18 anos. Robson, a gente precisa se valorizar, gostar da gente. O homem tem que ter força de vontade, ambição, visão. E eu sempre achava aquilo uma pressão lascada, né? Pressão muito grande em cima de mim. Eu queria naquela época era farrear, né? Porque você era um jovem, um adolescente, 17 para 18 anos, e falar, homem tem que ter visão, tem que ter... É pesado, né? Exatamente. Ele falava sempre aquilo, ele me considerava como assim, um membro da família dele, e ele fazia aquilo lá. E eu sempre falava, não, esse cara é chato pra caramba. Eu nunca tinha pegado a visão dele, que ele queria. Depois disso, com essa pressão toda, um dia eu cheguei lá e ele falou, irmão, não dá. Eu falei, não dá mais pra mim, e vamos tocar em frente. Cada um segue a sua vida e pronto.
E aí eu saí de lá e eu fui entender o que ele estava querendo falar para mim. Porque ele estava querendo que eu se tornasse um líder tão jovem. Aí já era tarde, não tinha como voltar para trás. O que eu tinha que fazer era seguir meu recurso com aquilo que eu tinha, né? Aí fui trabalhar numa empresa de couros aqui em Itumbiara, trabalhei por 3 meses lá, saí e fui trabalhar numa transportadora. E ali começou a minha vida nos Salvados. Ali foi onde a virada de chave na minha vida com Salvados. O que é Salvados? Salvados são produtos procedentes de alguma avaria, de algum sinistro que sofreu. E ali eu fui entender como que a gente faz para poder recuperar aquilo. Lógico que minha jornada dentro da transportadora não foi já diretamente com Salvados. Comecei com qualquer outra pessoa, desde auxiliar, aí foi aumentando, e onde eu cheguei na logística dessa transportadora, e essa transportadora tinha muita avaria de transportes. E um belo dia, eu sentado, trabalhando, aí tinha uma janela assim de vidro, olhei para fora e vi aquele mundo, aquela imensidão de oportunidades. Trabalhava até às 6 horas, aí tinha um carrinho velho, e juntava esse monte, aí eu mesmo comprava da transportadora esse material e saía de porta em porta depois das 6 horas. Aí eu punha minha irmã, meu pai, minha madrasta, todo mundo para poder vender esse material. Inteira aí vendendo. Vendendo esse material. Vendia fralda, desodorante, tudo bem abaixo do valor de mercado. E aí um dia, tava tão bom, que o pessoal da transportadora chegou no meu office, não dá mais pra gente continuar com você. E aí eu falei, não, só a única coisa que eu não quero é que vocês tirem de mim a venda de avaria. Eu falei, não, pode ficar preocupado. E aí eu fui entender que as oportunidades da vida não é só simplesmente um lugar. O mundo tem um mundo de oportunidades. Você tem que, às vezes, enxergar aquilo que você está fazendo bem feito, mas enxergar ao seu redor. Às vezes tem muita oportunidade pelo Brasil. O Brasil é muito grande. Aí o que acontece? Saí desse transportador, conheci um grande parceiro, um cara exemplo para mim na minha vida. O nome dele é Geraldo Rezende, um cara que mudou a minha vida e me ajudou assim, a mudar minha vida da água para o vinho também. É lógico que eu tenho muito assim, somei muito com ele, mas ele me ajudou a ser um pouco do que eu sou hoje, né? E nisso tudo, nessa jornada minha de vender salvados, de avaria, de transporte, correr, eu cheguei e fiz a parceria com o Geraldo. E o Geraldo começou a pegar junto comigo todas essas avarias dessa transportadora. E aí essas avarias dessa transportadora foi acabando. E eu tive que ligar a atenção, falar, opa, tá acabando aqui. Aí foi onde que eu te falei que agora a gente tem que começar a buscar oportunidades em outros lugares, né? Buscar oportunidades nas cidades vizinhas. O Brasil é muito grande, Adriele, e tem muita oportunidade pra gente. Foi tanto que aí despertou em mim buscar isso na internet, entender isso pela internet. Entender mesmo como seria esse mercado de salvados, o tão grande ele é, a proporção que ele pode tomar e o quanto você poderia estruturar, né, todo o seu negócio em cima disso. Com certeza. Bacana. Só que esse mercado é um mercado, ao mesmo tempo, de oportunidades, mas é um mercado muito difícil, porque teve pessoas no passado que contaminou esse mercado. Porque quando você fala salvados, a pessoa até entende outras palavras, entendeu? Mas o que é assim? Vamos deixar assim bem claro para o público. O que é o mercado de salvados? Mercado de salvados, existem vários tipos de salvados. Salvados são mercadorias procedentes de avaria de transporte, correto? Tipo, o caminhão foi lá, exatamente. É uma mercadoria que sofreu uma contaminação do enchente, que às vezes deu enchente numa cidade. Vou dar um exemplo simples, igual do ano passado, que teve aquela enchente no Rio Grande do Sul. Ali sofreu várias mercadorias, sofreram várias avarias, né? E tem os salvados da logística reversa. O que é a logística reversa? Você fez uma compra na mercadoria, chegou para poder entregar para você. A transportadora chegou num tempo atrasado ou chegou com alguma mercadoria danificada dentro daquele lote. Aí, ou você não quer aquela mercadoria voltou para trás, então aquilo ali já virou uma mercadoria
de logística reversa. Aí vira bacana. salvado. Aí já vira salvado. Exatamente. Então, por exemplo, esses dias eu comprei uma cadeira no Mercado Livre, chegou, foi não quero essa cadeira, vai voltar. Exatamente. Né? Então, essa já seria uma mercadoria já virou salvados, entendeu? Bacana. E tem inúmeros tipos de salvados. Tem salvados no porto, que às vezes chega, os containers chegam lá e tem uma avaria lá dentro, que é um salvado portuário. Então, são inúmeras. Eu fui estudar esse mercado, entender que esse mercado é um mercado gigantesco. E de oportunidades, Exatamente. né? Porque são mercadorias ali novas, algumas com alguns detalhes. Às vezes um detalhinho só na embalagem, mas a mercadoria por dentro tá zero, entendeu? Então, assim, é um negócio que a gente oferece oportunidades para várias pessoas, o consumidor final e também pessoas que comerciantes, né? Que compram da gente para poder revender. Então aí eu fui entender, só voltando àquele assunto, eu fui entender que esse mercado de salvados era um mercado muito grande, que dava para mim buscar outros lugares para a gente estar comprando, e foi onde que eu despertei, junto com os parceiros que eu já havia fazendo naquela época, tá entrando, busca o pessoal das seguradoras, tal, entendeu? Busca mais transportadoras. Eu acho que isso vai agregar muito no seu negócio. E sempre, igual eu estava falando, esse mercado de salvados muito poluído, porque outras pessoas poluíram ele, né? Falei, cara, será? Eu tentava, não conseguia. Eu já estava até desistindo já desse mercado de salvados. Aí fui trabalhar com o Geraldo na IGM, estava trabalhando com ele. E quando eu já estava trabalhando ali com salvados, meu irmão da minha empresa era Smart Robson. Olha só. E aí... É engraçado que aí eu fui trabalhar com o Geraldo, deu uma paralisada ali na Smart Robson, fui trabalhar com o Geraldo, e em 2019 para 2020, eu achar a gente empreendedor, né? A gente tem que arriscar, né? Com toda certeza. Empreendedor que não arrisca não é empreendedor, não. Tem que ter coragem. Exatamente. Aí eu pensei, agora eu sei de tudo, eu sei, agora eu vou montar um negócio para mim, eu vou montar. E montei um pequeno atacadinho, né? E aí eu não tinha tanta estrutura, não tinha tanta base sólida para poder mentalmente, né, tocar aquele negócio, fazer que aquele negócio fluísse. E daí veio a pandemia, né? 2019 para 2020 foi na época da pandemia, né? Foi, 2020. E aí eu preguei e comecei a vender muito a prazo para as pessoas, e no mercado que hoje você não tem capital, você não pode ficar dando prazo para as pessoas. E aí foi onde que eu peguei e quebrei. Quebrei na época com R$600 mil. Bem no meio da pandemia. Bem no finalzinho da pandemia. Finalzinho da pandemia. Bem no finalzinho da pandemia. R$600 mil, Robson? R$600 mil. E aí o que acontece? Eu tive que dar 3 passos para trás e ir lá. E a única pessoa que eu tinha realmente de parceiro, como eu falei, era o Geraldo, né? Voltei para trás, peguei na mão dele, falei, Geraldo, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de você, preciso que você me ajuda. E o Geraldo, como um cara muito generoso, um cara que o coração dele gigantesco, falou, não, vem aqui para dentro aqui. Robson, mas quando aconteceu isso, de você falar, nossa, quebrei? Qual foi o pior sentimento, assim, que veio em relação a isso? De tentei, o que eu aprendo com isso? Aonde eu posso melhorar? E a dívida? 600 mil. Como foi lidar com tudo isso? Foi o pior momento da minha vida, Adriele. Imagina. Aquele momento que eu quebrei com R$600 mil foi o pior momento, porque ali meu casamento que hoje eu tô casado com ela mesmo, tava fracassado naquele momento, eu tinha muita pressão psicológica na minha cabeça, pensa só, as pessoas indo lá batendo na porta da sua casa e te cobrando e falando coisas que você não é. Eu acho que a dor do empresário, quando ele fala, que eu falei, eu quebrei mentalmente também. Porque naquela época, quando eu falei assim, quebrei com 600 mil, eu não tinha mente para poder lidar com aquela situação, meu casamento eu tinha arruinado, eu não sabia para onde correr, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso na vida da gente. Deus me colocou uma pessoa na minha vida, que eu sou muito grato a essa pessoa, o nome dele chama Leandro.
Leandro Durão. Ele era pastor aqui numa igreja, aqui em Itumbiara, e por nada, esse Deus, eu sempre pedi a Deus no finalzinho que eu quebrei, porque a gente, às vezes quando a gente procura a Deus, é somente quando a gente passa os apuros, né? E aí Deus foi tão generoso comigo também, que eu pedi a ele uma luz. E aí esse rapaz do nada apareceu um dia dentro do meu comércio, falou: irmão, vem aqui conversar com você e tal. E aí a gente foi conversamos várias vezes. Da primeira vez eu não dei nem ideia pra esse cara. Mas depois eu senti uma energia tão positiva que ele queria levar para mim uma mensagem. E um dia ele levou uma mensagem tão forte para mim. Falei: cara, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E aí foi onde que eu dei 3 passos para trás, fui buscar o Geraldo. E que coragem é essa de trazer tudo isso também, hein, Robson? De falar assim, realmente eu passei por isso, eu tive que dar 3 passos para trás para estar onde eu tô hoje. E aí o que acontece? Engraçado que eu deveria R$600 mil, voltei para trás, peguei na mão de Geraldo, o Geraldo simplesmente falou: e agora, o que eu faço? Eu com R$600 mil, né, de dívida. Ele falou: meu nome é Robson, mas todo mundo me chama de Robinho, né? Robinho, cara, a única coisa que eu tenho para te dizer, vai no advogado, procura um advogado, chama todo mundo, conversa com todo mundo, explica essa situação sua, porque essa situação sua também, eu já passei por isso, não é fácil, entendeu? E conversa com todo mundo, explica a situação, porque a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas. E aí foi onde que eu chamei um por um e falei: olha, eu dou conta de te pagar assim, dá para você? Não, dá. Então, assim, eu acho que você dever é chato, vergonhoso, você fica correndo da dívida, entendeu? E fazer daquela experiência para que você nunca mais erre naqueles mesmos erros, né? Porque quando em 2019 para 2020, quando eu fui abrir uma empresa, abrir uma empresa pensando que eu sabia tudo, eu não sabia nada, com R$30 mil. Então, o que acontece? O que eu comecei a fazer? Pegar dinheiro com agiota, né? Pagava mercadoria, comprava mercadoria, pegava dinheiro emprestado, já pagava um juro, já vendia a mercadoria pro cara, dava um prazo para ele. Então, o que acontece? Toda a minha margem de lucro ia ali. A situação que eu tinha era quebrar mesmo. E ainda veio a pandemia e eu queria concorrer com o Atacadão, com Açaí, com até o próprio Geraldo que me estendeu a mão, eu queria concorrer com ele. E aí foi onde que eu entendi que eu não tenho que concorrer com eles, entendeu? E eu não quero, eu simplesmente tenho que ser parceiro com eles e tenho que entender que a minha vida pessoal, ela tem que ter uma saúde, e a minha empresa também tem que ter uma saúde. Para começar um negócio, eu tenho que ter uma saúde financeira. Se eu tiver uma saúde financeira, não tem como eu começar um negócio. E aí foi onde que eu voltei pro Geraldo. O Geraldo me estendeu a mão, e junto com o Leandro, e eu sempre me ajudando, minha família também, meu pai, mas a minha mãe foi muito importante na minha vida nesse período. Eles estenderam a mão assim de uma forma, você entendeu? Eu cheguei a ficar tão à beira da loucura nesse período que eu queria financiar a casa do meu pai para poder pagar, olha só. Olha só. Então, assim, é uma situação que a gente, às vezes, essa dor que eu passei, eu jamais quero desejar para qualquer outra pessoa. Eu quero que as pessoas peguem isso que eu estou falando hoje e jamais errem. Nunca você monte um negócio com pouco. Você faça uma base forte, entendeu? Tenha certeza daquilo que você está fazendo, para que você segue no caminho certo. E aí foi onde que eu voltei pro Geraldo, e aí a gente começou uma nova história da IGM Mix, da IGM, né? Que era o nome da Vasconcelos. Voltei pro Geraldo, a empresa ficava de trás no outro lugar, e aí eu sempre mais eles sonhávamos muito alto, né? De querer que a empresa crescesse, expandisse muito. E aí foi onde que ele reestruturou o negócio. A IGM levou a IGM hoje para outro lugar, levou ela para perto da rodoviária aqui em Itumbiara, Goiás. E aí surgiu, breve que eu estava com o Geraldo, surgiu uma oportunidade dessas pessoas que eu procurei lá atrás, que nunca me deu bola, dos salvados, entrar em contato comigo para me poder
e buscar uma oportunidade. Eu lembro até hoje que eu recebi uma ligação de um rapaz, e esse rapaz falou: Robson, preciso que você esteja aqui em São Paulo 4 horas da manhã, ou 4 horas da tarde. Amanhã você consegue? Isso era 4 horas da tarde de uma quarta-feira. Não, consigo. Não, no momento eu fiquei espantado. Eu falei: cara, esse cara... Eu sempre cheguei no Geraldo falou: não, vai para Uberlândia, ele fala até engraçado, né? Pega um passarinho de lata lá e vai para São Paulo e mete a cara. Se eu mundo as oportunidades. Eu lembro que até hoje eu cheguei em São Paulo e ali a minha trajetória, a minha vida começou a mudar da água pro vinho, entendeu? E aí foi onde que eu surgi trabalhando juntamente com o Geraldo pela GM, e ali foi onde também que surgiu a GR Mix, que já vinha lá da Smart Robson e tal, que eu tinha dado aquela paralisada. Olha só, Robson, que bacana, né? Tudo isso que você está trazendo aí, o quanto você evoluiu enquanto pessoa, enquanto empreendedor, e que foi necessário, às vezes, essa trajetória aí de ter que realmente fechar uma empresa, falir devendo, mas reerguer de uma forma muito mais forte, né? Eu falo a famosa fênix, né? Às vezes a gente tá lá embaixo, mas a gente consegue reerguer das cinzas, né? E o quanto é importante as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando você traz aí o Geraldo, eu fico trazendo muito pra minha vida também, porque assim, na minha trajetória, eu tive grandes pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, que confiaram no meu trabalho, que estavam ali, não, vai dar certo. E eu falo que a humildade, ela faz a diferença. Se você tem um negócio e você não tem humildade para você reconhecer os seus erros, humildade para você entender que muitas vezes você não vai ser o certo em tudo e que você vai precisar aprender com outras pessoas, né? Então eu vejo isso também na minha trajetória, de quando eu mandava: fulano, compartilha isso daí pra mim, Beltrano, por favor, né? Então quantos e quantos amigos, clientes, eu não já pedi, ficava ali de madrugada mandando post, mandando coisas: gente, compartilha aí pra mim, eu preciso vender esse curso, eu preciso realmente fechar mais um contrato. E essas pessoas também acreditaram em mim, essas pessoas compartilhavam, essas pessoas realmente postavam, marcavam, e eu fechava inúmeras turmas. Então, da mesma forma como você teve o Geraldo, teve a sua família te apoiando, eu também tive essas pessoas do meu lado. E isso faz a diferença, né? E é importante, né, Adriele? Porque parece que quando você está do lado dessas pessoas, que é sua família, pessoas que você gosta de verdade, você se sente tão bem, né? Eu falo hoje que a Leidiane, hoje, na minha empresa, ela trabalha com a gente lá hoje. Ela hoje cuida da parte de logística e da parte de organização dentro da empresa. Eu falo para ela que ela é meu ponto de equilíbrio. Porque eu sou um cara muito acelerado. Eu quero as coisas, não é para hoje, não, é para ontem. Essa é uma coisa que eu tenho até que ver tentando melhorar aqui pro pessoal, né? Mas tudo, eu venho entendendo que tudo aquilo não é do meu jeito. Tudo tem o seu tempo. As pessoas não é do meu jeito, né? Há um tempo atrás eu queria que as pessoas fossem igual a mim. Eu tenho que entender que as pessoas, cada um tem o tempo dela. Então a Leidiane hoje é meu ponto de equilíbrio nesse sentido hoje do que a gente está levando para a vida, né? Tudo a gente senta, troca ideia com o colaborador, porque a ideia do colaborador é muito importante dentro da empresa. Com toda certeza. Porque quando eu vou iniciar uma reunião hoje, eu pergunto assim para eles: o que vocês acham disso? Porque talvez a minha ideia a ideia do colaborador é mais importante ainda. Então, você que é empresário, você tem que também começar a escutar o seu colaborador. Porque talvez as ideias que eles têm é tão importante que você às vezes não dá bola pro cara e o cara joga aquela ideia do cara fora. E às vezes isso vai acrescentar tanto dentro da sua empresa, né? E nisso tudo eu fui só voltando lá, fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, a gente conseguiu isso e eu vim alavancando a GR Mix ao lado, paralelo com a EGM. Trabalhando pro Geraldo. Exatamente. A gente veio aí. Eu lembro até hoje, o começo foi muito simples. Eu enxerguei uma oportunidade imensa, Adriele, que foi falei: vou contratar uma menininha, eu recebia muito processos. Vou contratar um freelance aqui, trabalhando aqui, ele fazia os processinhos e a gente começou a captar vários clientes na região aqui. Daqueles clientes da região, a gente foi captando vários clientes pelo Brasil todo. Hoje, na nossa base, a gente tem mais de 300 clientes sólidos,
clientes firmes por todo o Brasil. Então, assim, de lá para cá eu vim construindo também uma operação na EGM Mix, né? A EGM Mix é uma loja de oportunidades, né? Tem até hoje eu tô aqui para falar também, né? Desde que eu me desliguei de lá faz um mês agora. Nunca falei isso, tô falando aqui agora, primeira mão. Nem fui lá abrir meu Instagram, falei, pessoal, não faço mais parte da EGM Mix. Eu acho que assim, chega os momentos na vida da gente que a gente tem que encerrar ciclos para dar foco naquilo que realmente a gente tanto ama. Eu amo trabalhar com salvados, né? Eu falar a verdade, eu acho que o amor à primeira vista eu tive com esse negócio e eu vejo tantas pessoas em Itumbiara que trabalham com salvados e eu falo assim, não, isso aí tem um dedinho meu. Porque você trouxe isso para Itumbiara, né, Eu trouxe isso para Itumbiara. Eu falo com toda convicção. Os salvados de Itumbiara, quem trouxe fui eu. O Robson que trouxe, que é aperfeiçoado, entendeu? Então as pessoas que abriu a mente das pessoas para estar buscando esse tipo de negócio também. Porque, Adriele, você concorda comigo? As pessoas tentam fazer o que você faz. Com certeza. Acha que você está ganhando um rio de dinheiro, acha que aquele negócio seu é fácil de fazer. Mas aquele negócio seu, você já tem uma certa experiência, já estão uma jornada. Exatamente. É o que eu falo, muitas vezes a pessoa quer o sucesso que você tem. Exatamente. Mas a pessoa não quer passar pelo processo que você passou. Um processo de renúncias, um processo de abdicação, de dedicação, de buscar, de fazer network, de aprimorar, de buscar autoconhecimento, de buscar espiritualidade, igual você mesmo trouxe. Então, assim, as pessoas, não, eu quero ter aquilo ali que você tem. Mas será que as pessoas estão realmente dispostas a viver o processo? Porque muitas vezes não estão, literalmente não estão dispostas a viver esse processo. Uma coisa que eu fico até pensando, vendo, né? Muitas pessoas querem ser coach, querem ser palestrantes, mentores. Mas qual que foi o resultado que aquelas pessoas já deram para algum outro lugar? Qual foi o resultado? Hoje eu busco estar do lado eu busco pessoas para estar na minha empresa que já deram resultados para algum outro lugar. Eu avalio muito sobre isso. Eu não vou lá hoje coloco qualquer pessoa para estar do meu lado. Porque a minha caminhada, ela não é simples. Ela vai ser longa. Eu preciso e ela é desafiadora, né, Robson? Extremamente desafiadoras. Quantas e quantas decisões você, enquanto empresário, não tem que tomar diariamente? Sim, inúmeras. E aí, se você não tem alguém ali, um mentor do seu lado, que realmente você confie e que consiga te mostrar um caminho mais assertivo para te auxiliar nas suas tomadas de decisões, muitas vezes você vai tomar decisão no escuro. Sim. Eu falo por mim. Desde quando eu comecei, eu sempre tive mentores, eu sempre tive pessoas que fulano, me ajuda aqui, como que eu posso fazer isso? Emerson, Lucas, eu tô com tal e tal situação aqui na minha empresa, o que você acha que eu faço? E eu nunca tive sócio. Então eu sempre ficava, nossa, parece que eu tô com medo de fazer isso, eu não sei se eu faço isso agora ou se eu espero, mas também eu fazia a minha parte, era dia, noite, dedicando, abdicando, renúncias, e vamos focar aqui, vamos focar ali, e tendo a humildade de aprender com pessoas que já tinham trilhado esse caminho semelhante ao meu. Então, isso fez muita diferença para que a Avance esteja onde ela está, para que a Adriele também pudesse viver todas as experiências que ela viveu, né? Mas teve que ter humildade, teve que viver o processo. E é onde a gente está falando. Muitas vezes as pessoas acham que vai conseguir... igual lá no TikTok, no estralar de dedos vai conseguir criar um império, no estralar de dedos vai conseguir ter o resultado que o outro tem, e não é assim. A vida é um processo, né? Inclusive eu falo, aprenda a desfrutar desse processo. Não adianta nada a gente ficar lá, quando eu tiver tal coisa, quando eu alcançar isso, e viver só em prol daquilo de um futuro. Porque o futuro ele não existe, o futuro é o presente. Né? Quando chegar amanhã, que seria o futuro, você está vivendo o presente novamente. Mas nessa jornada, nesse processo, eu também preciso aprender a usufruir dele. Então, eu estou aqui hoje, estou trabalhando, estou gravando, estou batendo um papo. Nossa, que sacrifício isso. Não, para mim não é um sacrifício. Até porque eu estou aprendendo, até porque isso aqui é uma troca maravilhosa. Então, isso é usufruir do processo. Isso é entender que
aquilo que eu estou fazendo, que seja no domingo, que seja no sábado, que seja à noite, mas eu estou fazendo aquilo ali para um bem maior, para um pró maior, que eu estou fazendo pela minha liberdade financeira, a minha liberdade geográfica, para alcançar aquilo que eu quero para minha vida. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Muitas vezes a pessoa quer viver aquilo que você vive. Exatamente. E uma outra coisa também, nesses 3 anos para cá, uma coisa que eu percebi, depois que eu voltei, que eu reinventei o Robson, que eu tive que reinventar uma nova versão de mim. Eu tive que buscar conhecimento. Eu tive que, quantas vezes eu tive que ir para fora, buscar cursos, palestras, né? Eu tive que tirar um tempo meu para poder estar do lado de pessoas geniosas, né? Pessoas grandes, né? Para pegar e extrair um pouquinho só daquilo que elas tinham ali para a minha vida, né? Pessoal. Quantas vezes saí daqui, fui para São Paulo para imersões lá. Eu acho que as pessoas, você que está aí, tem que entender que você tem que investir em você. Você é o autor principal da sua história. Às vezes as pessoas vivem muito a história das outras pessoas, né? Então, nós, empreendedores, empresários, nós temos que ser o autor da nossa própria história, investir na gente, investir na sua mente, investir na sua equipe, fazer o bem para você mesmo. Eu acho que um empreendedor de sucesso é isso, fazer bem para ele mesmo. E muitas vezes, você falou, as pessoas tentam viver o que você está vivendo e ela não entende que aquilo que você já construiu ali para trás, quanto tempo você demorou para chegar naquilo, né? Toda a história, né? Tudo aquilo que você passou, igual, por exemplo... Quantos choros, quantas dores, quantas pessoas que já foram lá na porta de casa me ameaçar por causa das dívidas lá da empresa quebrada. E, assim, isso me fez me tornar um homem mais forte, né? Justamente. Uma pessoa mais forte. Mas, lógico, que como qualquer empresário, eu tenho medos de contas financeiras, né? Medos de fazer o errado, né? Porque, querendo ou não, mesmo você trilhando certo, você fala, nossa, mas será que isso é o certo mesmo de eu fazer? Será que eu vou arriscar ali e tá certo? Então, tenta fazer o máximo possível de certo, 99,9%, errar, todo mundo tem o direito de errar. Dizia um amigo meu, que ele falava isso muito para mim, quem faz certo não tem como dar errado, né? E ande com pessoas muito melhores que você, né? Se você anda com 3 pessoas, tem um ditado mais ou menos assim, se você anda com 3 pessoas que são avião, você vai ser o 4º avião. Então, sim, e sempre tenha humildade, fé e principalmente a sua família do seu lado, né? Pessoas boas do seu lado, que eu acho que tudo vai se organizando, dando certo aí, até o resultado que você tanto espera, né? Ô Robson, quando você fala de fé, né, eu vejo que isso é algo que eu tenho muito, né? Isso faz com que eu possa ser a pessoa que eu sou hoje. Eu falo que a minha vida ela é literalmente a aprovação das orações com ação, né? Porque eu trago muito isso, oração, orar e agir. Então eu sempre pedi muito para Deus. Eu sempre fui muito ambiciosa nos meus pedidos. Então, Deus, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer novas culturas, eu quero conseguir levar o meu propósito para as pessoas no mundo todo. E eu recebo isso de uma forma muito grandiosa, até muito mais do que um dia eu pedi, né? Mas eu também fiz minha parte. Eu trabalho desde nova, eu estudo muito, igual você disse, né? Vai em cursos fora, todo curso que tem eu estou buscando, faço muita leitura, aprendo com os grandes mesmo, tento sentar nas melhores mesas, porque eu sei que são grandes mesas que vai ali potencializar no nosso capital intelectual e mais, intimidade com Deus, essa fé, né? Então, por tudo que você passou, eu tenho certeza que ele esteve presente aí o tempo todo com você. Sem Deus eu não estaria aqui hoje, Adriane. Eu falo isso com toda certeza do mundo. Às vezes eu não sou tão frequente de ir na igreja, tal, mas eu tenho uma presença de Deus dentro de mim tão grande. Eu sinto que Ele está comigo. Eu peço tantas coisas para Ele, mas na verdade a minha vida hoje, que eu estou aqui por esses momentos que eu passei difíceis, que às vezes me abalou muito psicologicamente, mentalmente, com a minha família, com a estrutura, eu sou um milagre.
Porque foi Deus que me salvou. Quando eu busquei Deus dentro de mim, falei, Deus, o Senhor podia, qual que é a aprovação que o Senhor está querendo me dar? Eu sempre buscava isso com Ele. E aí eu fui entender que aquilo que eu estava fazendo, todo aquele processo que eu estava fazendo, Deus não queria aquilo para mim. Deus quer isso, aquilo que eu tenho hoje. E se amanhã depois de chegar, Deus fala com eu tenho uma conversa com Deus, falar assim, Deus fala, não é mais isso, Robson. Eu vou trilhar outros caminhos. Porque Ele me deu, eu já tive o entendimento. Deus me deu força de vontade de correr atrás. É sobre isso. Porque muitas vezes quando você fala assim, salvar as oportunidades, as pessoas ficam esperando oportunidades acontecerem. Oportunidade não acontece, meu filho. A oportunidade, você busca a oportunidade. Você cria a oportunidade, cria né? a oportunidade. Até eu fiz uma caneca, eu dei para os meus colaboradores. Oportunidade não acontece, você cria oportunidade. A oportunidade, você tem que estar o tempo todo conectado com pessoas. Eu falo que o networking é muito importante para os nossos ramos, né? Porque dentro da GR Mix, hoje, a gente não trabalha só com salvas. A gente faz armazenamento, logística, né? A gente faz o resgate da mercadoria, da carga que talvez tombou em toda a região. Tem uma equipe preparada para isso. E isso Brasil todo, Robson? Brasil todo. Eu falo que o seguinte, depois que eu consegui trazer uma carga da Venezuela, o Brasil ficou pequeno para mim. Então, assim, eu não vejo o Brasil como dificuldades. Não tem dificuldades. 20 dias atrás, um rapaz me ligou e falou, eu preciso resgatar uma carga de vidro perto de Campo do Jordão, naquelas serras que tem ali, né? Serra da Mantiqueira. Eu falei, não, meu nome é pronto. Meu nome é pronto. Chamei um pessoal da minha equipe, pus lá, reuni com eles, falei, a gente precisa achar pessoas assim nessa região que resgate essa carga nesse local, assim. Achamos as pessoas, foram lá, resgate com sucesso, prestamos serviço, o cara ficou super satisfeito com o nosso trabalho, com a nossa entrega, né? Então, resultado, né? Eu acho que a coisa mais importante dentro de uma empresa é você fazer aquilo com amor, dar um feedback para a pessoa, para as pessoas que estão te contratando, né? Que compram a mercadoria de você. E aí, você gostou da mercadoria? Foi importante para você? Você está usando, né? Ou se não, só a prestação de serviço, como é que tá? Foi bem entendida? Eu acho que você atender o seu cliente bem atendido, não tem outra alternativa no mundo que vai te fazer melhor, entendeu? O feedback do cliente trazendo para você positivo ou negativo, se trazer negativo, você vai buscar melhorar dentro da empresa. Eu gosto muito do feedback negativo porque você sabe aonde você precisa melhorar. Exatamente. Se o seu cliente ele não te dá um feedback, você não sabe o que você pode fazer para poder melhorar no seu negócio. Então eu falo que seja positivo ou negativo, mas que fale para mim. Por quê? Porque quando a pessoa fala diretamente para você, você fala, opa, beleza, você tem a humildade de reconhecer. Se realmente fizer sentido, você vai aprimorar os seus processos, você vai desenvolver sua equipe, você vai melhorar ali os pontos que precisam ser ter ali mais atenção, né, para que aqueles pontos sejam melhorados, otimizados para resolver aquilo ali. Agora, se o seu cliente ele não traz esse feedback para você, você fica trabalhando no escuro. Você não sabe se aquilo que você está fazendo realmente está tendo uma entrega 100%, se está dando resultado para o seu cliente que você gostaria que desse. Então, o feedback do cliente, para mim, ele é extremamente importante. Eu também acho. Sempre, porque, cara, sem o seu feedback do cliente, não tem como eu melhorar a operação. Olha pra você ver, a operação da GR Mix lá atrás. Eu comecei com uma menininha trabalhando lá, contratei uma menina freelance e tal, ela trabalhava lançando os processos. Hoje a gente vai, na nossa operação, vamos para 12 colaboradores hoje. Olha só. Em 3 anos, entendeu? Eu achei muita graça aquele dia que você falou, nossa, depois que a Avança entrou aqui, parece que tanto de gente é esse. O que acontece? A Pamela, juntamente com você, foi lá na empresa e passou um organograma, né? Na empresa, né? Como é que ela é hoje e como que a gente vai chegar daqui 8 meses ou um ano, né? Aí quando chega alguma pessoa lá na empresa para poder visitar a empresa, eu falo, hoje somos esse aqui, mas breve um ano somos aqui, viu? Já tá melhorando, já tá dando um passo. E aquilo faz tanto eu sonhar, né?
Porque não adianta só também sonhar, Adriana. A gente tem que ser realista naquilo que que fazemos, né? Até então, tem onde que eu falo que a Leidiane é o ponto de equilíbrio. Lá dentro da empresa, eu cuido do comercial e do financeiro. Passa por toda a minha mão. Então, ela tá precisando de uma pessoa para poder contar mercadoria e tal, sim, assado. Eu falo, Leidiane, calma um pouquinho, ó. Agora não. Agora não. Aí a Adriana da Avanço chega lá, mas não, preciso contratar, vamos contratar os freelancers aqui para fazer aqui. Aí, vamos organizar esse estoque, vamos organizar cadastro, vamos organizar sistema, precisamos de informações. Exatamente. Aí, então, assim, aí hoje eu vejo a GR Mix há 3 anos atrás e hoje eu vejo a GR Mix alavancando, avançando, entendeu? Por isso que eu falei, a gente tem que caminhar com leões. E hoje, como se diz, né? Quando eu vim aqui buscar avanço para poder fazer parte do nosso time, né? Tá somando com a gente. Eu vim buscar porque é uma empresa de resultado, que quantas empresas já passaram por aqui, que você mesmo, juntamente com o seu time, já entregaram para resultados positivos, e os negativos você vai lá e fala, não, tem que melhorar isso aqui. Eu acho que deu para perceber também, depois que eu estou mais lá dentro, deu uma melhorada no ambiente. Sim. A questão também de energia, né, Robson? Então, muitas vezes, tipo, quando você coloca energia no negócio, ele expande. Tudo que você foca, expande. Então, quando eu vejo que quando você colocou a sua energia mais na GR Mix, ela vai expandir, ela vai crescer. Por quê? Você não tem preguiça de trabalhar? Não. Você tem preguiça de correr atrás, né? A Leidiane tá lá também, firme e forte. Então, é construir realmente um time e alavancar esse negócio cada vez mais. E a cultura dentro da empresa é tão importante, né? Que depois que a gente está fazendo um acompanhamento aqui pela Avanço, é tão importante isso. Eu estava até falando. Eu falei aquele dia que você foi lá na empresa, e falo isso direto. Primeira coisa que chega dentro da empresa, antes de abrir qualquer computador, ligar alguma coisa, é oração. Agradecer a Deus para que Deus possa começar nosso dia bem, iluminar todos os nossos clientes, que aquele dia seja um dia maravilhoso. E depois que a gente começou a fazer isso dentro da nossa empresa, a gente criou esse ritual, essa cultura dentro da nossa empresa, os funcionários se sentem abraçados. E às vezes assim, não vou falar para vocês que é todos os dias que isso acontece. Que chega lá, antes de abrir o computador. Alguns chegam, abrem o computador. Aí o outro já fala, não, opa, peraí, temos que fazer oração. E tanto que virou uma cultura. Faz parte da empresa. É o mantra ali da empresa ali, é isso. E a cultura da empresa, ela é a base, Robson. E eu falo isso assim tranquilamente, você vai ver o quanto isso vai fazer a sua empresa crescer cada vez mais, do jeito que dá para mais. Porque assim, se os colaboradores eles não têm essa base, eles ficam perdidos, entende? Eles ficam perdidos. E aí, antigamente, a ciência ainda questionava a questão da fé, a ciência ainda trazia para um outro lado. Hoje não. Hoje até a ciência defende que todo empresário que tem fé, todo empresário que cuida da espiritualidade, que está ali literalmente vinculado a Deus, crendo, a vida dele muda. Não é mais só a parte de, tem que ter inteligência emocional, tem que fazer terapia, tem que fazer exercício físico, tem. Mas a questão da espiritualidade, hoje, ela muda a realidade de qualquer empresário, né? Então, e é o que eu sempre falo, não existe um CNPJ forte se tiver um CPF fraco. Então, esse CPF desse empresário que está por trás é o que vai impulsionar aquele negócio poder crescer. E da mesma forma, vai ser esse CPF que vai fazer com que todas aquelas outras pessoas que estão ali dentro da empresa possam alavancar ou não. E com certeza, com total certeza, é isso. Até tanto, eu tô tentando criar uma cultura, já foi várias pessoas lá dentro, de toda quarta-feira eu levar um empreendedor diferente de outras áreas dentro da minha empresa, para poder contar um pouco daquela vivência, do que ele já viveu no dia a dia dele no trabalho. Esses dias para trás, eu levei a minha tia é a Rita da Uniótica, um grande exemplo para mim como pessoa, né? Me espelho muito nela pela bondade de pessoa, pelo que ela é como mulher, como ela é mulher para mãe das filhas dela, né? Como ela é vó das netinhas dela, e é uma grande empresária que hoje ela é de sucesso dentro de Itumbiara, né? Levei ela lá, ela
orou junto com a gente, foi sensacional. Esses dias para trás também teve um grande amigo meu, ele é pastor de uma igreja, o Joacir, e tinha até uns ajudantes lá dentro da empresa para poder... olha só, tanto que isso é importante. Tinha uns ajudantes que estavam ajudando a descarregar uma carreta de mercadoria que estavam lá. Eu falei, quando chega lá, antes de qualquer coisa, vamos fazer oração. Seja o ajudante ou qualquer pessoa que esteja dentro da minha empresa, todo mundo participa. Esse rapaz foi lá nesse dia e ele orou tão profundo. Eu acho que ele falou tantas coisas verdades que naquele momento serviu tanto para mim, que aí o que acontece? No final da oração, aí ele terminou a oração, um dos ajudantes falou, uau! Eu falei, cara, olha só, é tanto que isso é importante. Essa cultura de ter Deus do lado nosso. E às vezes eu peço tanto para Deus hoje em dia, e eu sinto que essa energia de todo mundo que está ali, focado, tal, as coisas vêm acontecendo de uma maneira tão assim, natural. Acontece de uma forma natural. Eu estou valorizando meu colaborador, estou criando cultura dentro da minha empresa. Eu tenho o meu ponto de equilíbrio, que é a Leide, entendeu? Então, assim, eu estou tendo mais a minha família mais perto de mim. Ô, Robson, e como que é trabalhar com a esposa? Eu sei que é um desafio e que a gente tem que aprender a separar os papéis, né? É um desafio, eu vou te falar. Você que trabalha com sua esposa, meu amigo, ou se não, minha amiga, vocês é guerreiro, viu? Eu falo mais que a Leidiana é mais guerreira do que eu. Porque para aguentar eu não é fácil, não. Eu sou ligado no 1000 volts, né? Achei engraçado que até esse pra trás um rapaz foi lá na empresa e falou assim, tava conversando com a Adriele, ela tá aqui ajudando vocês e tal. Aí ela falou, não, conheci um cara mais acelerado que eu. O Robson, sou eu. Eu acho que só eu e a Pauline. E a Pauline. Aê, Pauline Bergamo. Que é acelerado. Ela manda todo dia eu abro o Instagram lá, ou se não o WhatsApp tá lá. Ela assim, amigo, vamos nesse curso? Vamos. Eu falei, Pauline, não dou conta de tanto curso que você quer. A gente vai, não. Mas enfim, a Leidiane hoje ela é meu ponto de equilíbrio. Minha esposa, gosto demais dela, amo de paixão. Ela me ajuda muito, muito inteligente, muito focada naquilo que ela faz, né? Leidiane é extraordinária. Quando ela pega um negócio para poder fazer, ela põe amor, atenção, ela se dedica, né? Sou muito grato por ela estar do meu lado hoje. E assim, a gente às vezes... Eu falo muito que eu sou acelerado e às vezes eu levo muito trabalho para casa, né? E ela fala, pô, você não vai desligar, não? Você não vai parar de trabalho, não? Ó, nós estamos em casa, né? Sim. E às vezes eu falo, opa, peraí, eu tenho que me conter aqui, né? Tem que conseguir separar os meus papéis, né? Exatamente, eu tenho que conter aqui minha ansiedade. Eu falo muito que toda empresa que é um casal que está ali à frente da empresa, gerindo aquele negócio, tem que ter muita inteligência emocional e muita sabedoria. Por quê? Ali precisa ter uma separação de papéis. Entender que dentro da empresa vocês estão fazendo negócio, vocês têm que tomar decisões e que fora da empresa tem a vida do casal, né? Não que você vai deixar de ser um casal quando você está dentro da empresa, mas é conseguir separar os papéis. Isso faz total diferença para o resultado. E eu falo que casal que está ali na empresa, está junto e consegue ter essa sabedoria, cresce. Não tem limite mesmo. O casal que anda junto, que se apoia, que tem uma boa comunicação, não tem limite. Mas a comunicação, ela é fundamental para que os desafios do dia a dia, porque vai ter dia que tem boleto e é muito boleto para poder pagar, é funcionário que às vezes pede conta. Todo dia tem vários problemas a serem resolvidos dentro da empresa e que isso não pode ser levado para o casamento. Porque no casamento, o homem e a mulher, eles precisam se enxergar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto casal. Tem que ter amor, né? Tem que ter o namoro do casal. E dentro da empresa, eu falo, o mundo dos negócios é faca na caveira mesmo, exatamente, todos os dias. Então tem que conseguir ali ter essa separação. Mas a gente também tem vários exemplos de casais que trabalham junto e que tem muito sucesso. Um exemplo disso é da Faura Animal mesmo.
a Carla e o Celso, né? O quanto eles são parceiros. O Jefferson, né? O Jefferson e a Aline da Cowboys Stores também, né? Um casalzão mesmo ali, super parceiros. Eu vejo que o Jefferson, ele é um cara tão equilibrado, né? Assim, você chega lá, ô, patrão, tal. A esposa dele, você já vê que é mais centrado. Né? É tipo igual eu lá, mais a Leidiane. Eu sou o cara mais comercial, sou o cara que já sou mais parolado. E aí, meu amigo, beleza? Você pôr a Leidiane para poder vender uma mercadoria, a Leidiane deixa. Entendeu? Então, sim, a parte comercial, ela fica mais comigo, né? E a parte financeira. O restante, a Leidiane desempenha sensacional. E eu falo muito hoje em dia que eu sou o cara que vou à frente do negócio. Não tenho medo de fazer o negócio acontecer. Só que eu tenho ali meu freio de mão puxadinho, que a Leidiane... vai com calma, não é assim. Entendeu? Vamos com calma aqui. Porque hoje em dia, há um tempo atrás... antes de estar aqui com vocês, eu fazia as coisas assim, não, vamos fazer. Vai dar certo, só vamos. Hoje sem não. planejar. Exatamente, hoje em dia a gente analisa. O que você acha disso? Hoje a gente conversa muito sobre o negócio. Olha, eu tô comprando essa mercadoria, o que você acha disso? É bom? Você acha que vai ter saída? E às vezes eu compro algumas coisas, aí ela fala, não, mas você pagou caro essa mercadoria. Aí aquele me desmotiva às vezes. Mas você falou, opa, peraí, aonde eu poderia ter analisado melhor? O que eu poderia ter visto disso daqui, né? Exatamente, aí o que acontece? Aí ela pega e fala, você comprou caro. Ela fala, não, vai dar certo. Eu sempre falo essa... Vai dar certo. Eu chego lá na empresa, lá todo mundo fala, qual que é a palavra que eu mais falo? Vai dar certo. Porque acontece, se não der certo de um jeito, a gente vai buscar um outro planejamento para que aquilo saia, entendeu? Então, sim, a gente também está fazendo alta análise do colaborador, encaixando no perfil também. Importante isso para a empresa, para o empresário, o ambiente que você está ali rodeado de pessoas, é você capacitar as pessoas que estão ali vivendo com você diariamente. Você tem que também dar um material bom para o cara trabalhar, um computador bacana, né? É igual você foi lá na empresa essa semana e eu estava conversando com você. Falei, Adriano, eu sou muito preocupado com o conforto dos meus funcionários. Essa semana eu cheguei neles e perguntei, o que está faltando para vocês? As cadeiras, falaram, minha cadeira não está tão confortável. Eu falei, eu ia comprar um monte de cadeira até o celular. Eu tô falando que as cadeiras que tem lá é ruim, gente. É boa, mas o que acontece? Eu preciso entregar algo a mais. E aí o que foi a estratégia que eu trouxe, né, Rob? Merecimento. Meritocracia. Opa, peraí, você quer ter uma cadeira melhor ainda? Porque a cadeira que você oferece para eles é uma cadeira de qualidade, excelente. Mas quer ter uma cadeira melhor ainda para você sentar? O que você vai me entregar? Exatamente. Né? Meritocracia. Exatamente. E uma coisa que a gente vem percebendo é o brilho no olhar dos nossos colaboradores que estão no comercial. Depois que a gente vem estrategiando as metas, né? Pra você ter ideia, eu tinha uma funcionária, ela ganhava um X de comissão, e ela estava estagnada naquele padrão de comissão dela. Ela ia trabalhar, ela somente ia. A Vance chegou, falou, opa, vamos dar um Paranauê aqui. Ela, falei, não é justo você estar ganhando mais comissão do que o outro pessoal que trabalha com você no comercial. Vamos igualar sua comissão aqui com todo mundo. Menino, num dia ela chorou, achou ruim. Aí eu falei pra ela, fulano, eu sei do seu potencial. Nós sabemos do seu potencial. Seu potencial é gigantesco. Você não sabe do seu potencial. Você não está acreditando em você. Aquela questão, né? Quantas vezes a gente acredita mais na pessoa do que a pessoa acredita nela mesma? Exatamente. E aí a pessoa, ela se conforta ali na zona dela, com o teto que ela colocou para ela, e aí o líder tá confiando nela. E muitas vezes o líder tem que tirar essa venda dos olhos desse liderado. Exatamente. Aí foi onde que a gente conversou com ela, e aí ela falou assim, a gente tiramos essa venda lá do olho dela e tal. Um dia ela achou ruim, na primeira semana ela foi trabalhar desmotivada. Mas o que acontece? Não adianta só também tirar a venda dela. Se eu não ajudasse ela, mostrasse o caminho para ela, né? A gente tem que dar o caminho para a pessoa.
Não adianta você chegar lá e falar, tchau, obrigado, vai lá e se vira lá. Não é assim que funciona. Você tem que dar o caminho, né? Você tem que não é pescar para a pessoa, você tem que ensinar ela a pescar. E aí foi onde que a gente colocou uma meta e a super meta. A meta ela já bateu. A super meta ela já bateu também. Agora a gente está buscando mês que vem vamos colocar meta, super meta e uma outra meta. Nós vamos reajustar essa meta dela. Exatamente. E aí o que feliz, está trabalhando hoje feliz demais. Olha para você ver. E eu até falei para ela, falei, olha só, você não estava acreditando na sua capacidade. Porque o colaborador, às vezes, ele não acredita na capacidade que ele tem. Porque às vezes ele está tão assim, estagnado naquele lugar, mas o patrão, o diretor, o gerente, ele tem que vir incentivar o colaborador a sair daquela zona de conforto. Até porque a empresa ela sobrevive de resultado, Exatamente. né? E a partir do momento que eu tenho um colaborador na empresa que ele não está gerando resultado dentro da capacidade dele, para mim é prejuízo. Porque às vezes eu tenho uma pessoa que consegue gerar um resultado muito maior e essa pessoa está ali estagnada. Isso. Então, para a empresa, isso é um prejuízo. E aí, engraçado que nesse mesmo dia a gente chamou o outro pessoal do comercial para poder fazer e o outro pessoal, porque hoje lá dentro da empresa a gente tem dois comercial, o comercial Brasil e o comercial interno. O comercial interno ele vende para comerciantes aqui de Itumbiara, região, né? E mercadores que estão dentro da minha própria empresa. Porque hoje eu tenho que estão em loco, né? Exatamente. E tem o comercial Brasil, que é o cara que faz o repasse, né? Que liga, que faz a intermediação entre os nossos parceiros e os nossos clientes, né? Então, eu fiz uma reunião com o time do Comercial Brasil e falou, nossa, bora, só tô pronto. Qual que é a minha meta? Já bateu a meta dele. Agora ele tem caminhando, falta R$2.000 para ele poder caminhar para a super meta dele. Aí o engraçado é que a gente olhando semana passada, ele falou assim, não, esquenta não. Semana que vem você já tá, eu vou triplicar isso aí. Eu falei, não, triplicar o valor dos R$2.000. Eu falei, o cara tá motivado, é isso que... O cara tá instigado, tá engajado ali. E é esse tipo de colaborador que a gente precisa, Robson. E além disso tudo, Adriane, o bom de você ter um acompanhamento bom dentro da sua empresa, uma assessoria certa, uma pessoa que te ajuda a alavancar o seu negócio, é o seguinte, porque as pessoas que vão trabalhar com você, elas têm esperanças que aquela empresa ela vai se tornar tão grande que ela quer crescer junto com aquilo. Ela quer crescer junto. Falou tudo. Você tem que ter do seu lado pessoa, igual eu falei, leão caminho leão. Justamente. E você tem que ter pessoas que estão do seu lado para fazer que a sua empresa alavanca, para que aconteça o seu próprio colaborador falar, nossa, eu vou ser diretor dessa empresa. Para que ele possa ver crescimento para ele também dentro do negócio, né? Exatamente. Adriane, eu tive um entendimento que dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Consequência de uma boa gestão, consequência de um bom trabalho, consequência de uma boa liderança. Exatamente. Dinheiro, literalmente, ele é consequência. Consequência. Dinheiro não é tudo. É consequência. Lógico, vai te proporcionar uma vida melhor, um status melhor, né? Vai te ajudar. Mas o dinheiro é consequência. O que vale a pena mesmo é você... Hoje eu levanto da minha cama um tempo atrás, eu estava... até falando isso, conversando com um amigo, um tempo atrás eu levantava da minha cama para ir trabalhar pelo dinheiro. Hoje eu levanto da minha cama para ir trabalhar pelas pessoas que trabalham para mim. Eu quero que aquelas pessoas cresçam junto comigo. E quando você começa a pensar dessa forma, o seu negócio ele começa a prosperar muito mais ainda, entendeu? Com toda certeza, porque tem propósito. Exatamente. Pensa só, quantas e quantas vidas não estão envolvidas ali na sua empresa? Isso. E eu falo, isso, ao mesmo tempo, isso gera uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que enquanto empresário, você precisa fazer aquilo ali dar certo, as suas decisões vão impactar na vida de várias outras pessoas. Com certeza, total. E assim, uma coisa que é engraçada, pra você ter ideia, uma situação que aconteceu frequente agora comigo. A colaboradora é muito simples, né? Trabalha com a gente lá e o veículo dela, o carro dela estragou. E ela ligou pra mim e falou assim, Robson, eu vou chegar atrasada. Eu estou indo a pé. Ela mora do outro lado da cidade. Ela atravessou a cidade a pé para chegar na empresa. E falei, pô, cara, não faz isso mais. Eu estou aqui para te ajudar, para te somar com você.
Não faz isso mais nunca. Se você vir de a pé, eu até falei pra ela brincando, falei, se você vir de a pé, você vai voltar de a pé. Por que você não liga pra gente, né? Liga pra gente e fala, meu carro estragou hoje, eu precisava de um colaborador vir buscar, um Uber, alguma coisa assim, eu não tenho dinheiro, né? A gente vai lá. Porque o patrão, o diretor, o líder tem que ser humano, né? Ele tem que entender que também que o colaborador tem que ser colaborador de dentro para fora, de dentro da porta para dentro da empresa, mas ele tem que entender que lá fora ele tem uma vida. Com toda certeza. Você tem que entender que às vezes o seu colaborador está passando dificuldade em casa. Você tem que ajudar o cara, porque ele vai entregar mais para você. Você tem que entender que às vezes você tem uma vida confortável, muitas vezes o líder tem uma vida confortável na casa dele e tal, mas é o seu colaborador, como que ele está vivendo? Você já procurou entender, saber como que Eu isso... falo muito, Robson, até da gente conseguir acompanhar os sonhos dos colaboradores. Sim. Porque cada colaborador que ele está ali tendo realizações dentro da sua empresa, com toda certeza ele vai dedicar para que ele possa crescer. Agora, se o seu colaborador ele está cego, está com a venda nos olhos, ele não almeja nada, ele não tem ambição, ele vai estar ali também nessa mesma zona de conforto. Então, para ele não vai fazer sentido ele querer almejar algo a mais, ele querer crescer, ele querer desenvolver. Não vai fazer sentido para ele, né? Com toda certeza. Robson, e o que você deixa aí, 3 pontos que você deixa aí para os empresários, aquela pessoa que quer abrir um negócio, que quer fazer esse negócio crescer, o que você deixa de orientação? Foco, né? Foco. Você tem que focar naquilo e fazer aquilo com amor, né? Porque quando a pessoa tem foco naquilo que ela vai fazer e toda certeza, não adianta você ter foco se você não tem certeza daquilo que você vai fazer. Tem que ter foco, atenção, né? Eu acho que é o principal negócio ali. Fé. Porque sem fé a gente não vai para lugar nenhum. E outra coisa, o apoio principal da sua família. Às vezes eu fico vendo, às vezes as pessoas perdem tanto tempo da vida delas procurando outro tipo de negócio, né? Às vezes está ali do seu lado um abraço do seu pai, um abraço da sua mãe, um abraço da sua esposa, um abraço de um amigo que quer realmente te valorizar, que te valoriza, que você tem tanta afinidade. Eu falo disso mesmo, que graças a Deus eu sou rodeado de amigos que gostam tanto de mim. E tem que ter foco, fé. Que bacana, 3F aí, ó, foco, fé e família. Exatamente. Excelente. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos tirar aqui uma cartinha de mentalidade empreendedora. Essas cartinhas eu escrevi, isso aqui foi uma realização muito grande, porque eu escrevi cada cartinha dessa pensando em realmente fortalecer a mentalidade do empreendedor. São frases que me inspiraram na minha jornada empreendedora e eu trouxe também para que os meus clientes pudessem usufruir disso. E vamos tirar aqui uma frase para você, Robson. Receba, hein? Sim, pode ler? Pode ler. Sinto a liberdade de construir o futuro que desejo. Sou livre, abundante, né? Abundante. Sim. Que isso, hein? A liberdade, a gente tem que ter a liberdade para poder construir, né, um futuro melhor para a gente, né? E para os nossos colaboradores que tanto trabalham junto com a gente. Porque eu falo que hoje, Adriele, sozinho a gente não é nada, né? Com toda certeza. De pessoas. Precisamos de pessoas junto com a gente. Exatamente. E quando você tem pessoas boas do seu lado, capacitadas, que você às vezes contrata pessoas que talvez não estão capacitadas, que você capacita elas se tornam pessoas muito melhores. E ela valoriza aquilo que ela está fazendo. Eu tenho certeza que vão caminhar, vão construir um futuro bem melhor, né? Eu falei, geração de riqueza, né? Geração de riqueza, GR Mix. Então, assim, a nossa empresa é uma geração de riqueza para várias pessoas, para os nossos colaboradores, que tanto eu faço aquilo com amor. E vamos crescer junto com a Avança aí como eu falo, para a eternidade. Que bacana. Não é à toa que o Robson é um Atlas, né, Robson? Com certeza. A gente agora faz parte desse grupo tão seleto, né? Que é o Atlas, né? Te agradeço pelo convite. Ali só tem ali dentro, pessoas que eu já tenho um conhecimento, né?
falando até da Pauline Berg. A Pauline Berg tá lá, a Pauline também é o Atlas. Eu acho que ela fala, ela é igual eu. Tudo que você fala, Robson, vamos fazer? Vamos, bora, tô firme. Tô dentro, é pra crescer, é pra alavancar, tô dentro. A menina do meu financeiro lá fala assim, nossa, mas olha aqui pra você ver, a fatura do cartão que isso tá meio que avança. Não, calma, deixa eu te falar um negócio. Isso aí não é gasto, isso é investimento. Entendeu? Pro nosso futuro, pra gente se tornar uma empresa mais sólida naquilo que a gente tá fazendo. E aí você que tá aí também, lembra desse nome, GR Mix. Nós vamos ser ainda a maior empresa de salvados do Brasil. Não só de salvados, outras áreas, logística, armazenamento, porque aquilo que a gente está fazendo, André, a gente está fazendo com amor e com o seu acompanhamento também. Te agradeço. Eu que agradeço demais, Robson. Agradeço aí a confiança, né? Agradeço a todo o time da GR Mix aí, o quanto eles têm empenhado, dedicado para poder crescer junto com você e com a Leidiane. Eu tenho certeza que essa empresa vai crescer cada vez mais. Já está sendo um sucesso. A gente só tem que agradecer por todo o sucesso da GR Mix, pela sua história também e por compartilhar essa história de coragem, dedicação e muita fé, que é a sua jornada empreendedora com todos os ouvintes aí do Avanço Podcast. Então, muito obrigada, Robson, obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar, por abrir seu coração aqui para a gente. E eu tenho certeza que inúmeros empresários vão trazer a sua história de vida como um grande aprendizado para poder mudar a vida deles também. Isso sim é um propósito, tá? Amém. Muito obrigada, Robson. Agradeço, valeu. Pessoal, para fechar aqui com chave de ouro, você que está aí nos ouvindo no YouTube, no Spotify, já se inscreva no nosso canal, compartilha também com empresários que você acredita que vai se inspirar aqui na história do Robson, que vai aprender muito com a gente, compartilha aí. E também segue a gente lá no Spotify para você não perder nenhum episódio. Os nossos patrocinadores, os nossos agradecimentos por eles estarem aí crescendo juntamente com a gente. Cowboys Stores, Light Clean, Faro Animal e a GR Mix, né? Então, aqui abaixo no YouTube tem o link deles. Clica lá e vá conhecer um pouquinho mais dessas empresas que estão fazendo história Brasil afora. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.